Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva. E o tema de hoje é? Mediunidade. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade, quais os tipos de mediunidade que existe, né? Porque hoje aí a gente tem assim, um pouco de dúvida, né, Fábio, sobre o que é realmente, né, o que é uma mediunidade. Então hoje vamos explicar mais ou menos como funciona a mediunidade entre nós e vamos debater hoje aqui, por nossa experiência, né, de novo, das nossas vidas no dia a dia, o que realmente representa a mediunidade no dia a dia. E é isso, venha com a gente. Solta a vinheta! E é isso aí, pessoal, voltamos ao nosso vídeo, né, sobre mediunidade, que é um assunto muito importante. Hoje existe muita dúvida, Fábio, né, sobre mediunidade. Tem muitas vertentes, né, que explicam o que é mediunidade. Cada um fala da sua forma, de forma que cada dogma explica o que realmente é isso. Mas a mediunidade, na verdade, é algo que está em todos os seres, né, e dentro do ser humano também, tá? Assim, antes de a gente começar a falar do que a gente vive no dia a dia, eu vou explicar um pouco aqui qual que é a questão da ligação da mediunidade com a questão espiritual. A palavra mediunidade, ela significa intermediar o ser humano com algo superior. Né? Na Igreja Católica também tem isso, quando você faz sua oração, né? E está lá com o Espírito Santo, né? Na hora que você está ali naquele grupo, aí você faz uma mediação, né, com um grupo de oração ali, ou nos retiros. Então, assim, todas as pessoas, né, de fato, têm uma certa sensibilidade mediúnica, né, que se torna a mediunidade. Mas, né, existem estudos, né, muito antigos, da época lá do Egito ou da Índia, que denominam essas questões de forma mais simples, que são chamadas de chakras. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso, eu te mandei um vídeo sobre chakras, né? Todos os seres, né, que existem, não só o ser humano, animal, gato, cachorro, existe uma conexão entre o espírito e a carne. Né? Antigamente ninguém acreditava muito que animal tinha espírito, né? Mas hoje é comprovado que tem, assim, diante do estudo do espiritismo, da mediunidade, das questões mais religiosas. Então, todos os seres que têm uma forma de se movimentar, existe uma conexão de chakras. Né? O ser humano, por exemplo, ele tem 7 principais, né? que vem desde da parte do sexual até a conexão. 7 subdivididos no corpo inteiro. E mini chakras espalhados pelo corpo inteiro, né? Que faz a ligação do corpo espiritual com o corpo físico. Isso é parecido, Fábio, com... Vamos falar dos maquinários de hoje. Né? Inclusive essa câmera que nós estamos gravando aqui. Ela existe, é uma câmera, mas ela existe um fator que faz ela funcionar e nos gravar. O que é esse fator? Energia. Né? Se acaba a bateria da câmera, o que acontece? Não grava. Não grava. Então, a lógica para todo mundo, para os animais, mesmo para a gente, é a mesma coisa. E essa energia é chamada de espírito, né? Que a gente chama de alma, sei lá, cada crença denomina uma denominação, mas é basicamente a mesma coisa. Então, dentro da vivência, o ser humano tem esses chakras e aí tem essas conexões que cada ser humano tem um grau diferente de ver. O que a gente fala, que a gente vai começar a falar agora, que você deve ter passado essa experiência, eu tenho certeza absoluta, é a questão da sensação energética. Ah, sim. Todo mundo, alguém na vida já foi a algum lugar, assim, independente se acredita ou se não acredita, já foi em algum momento, algum lugar, chegou e falou assim, olha, no trabalho, na escola, na família, quantas vezes, Fábio, a gente foi em vários lugares e falou assim, a energia desse lugar... Tá pesada. Acho que você pode falar sobre isso. E a energia não mente. Né? Muito bom. A energia não mente. Não mente, em nenhum lugar, né? Engraçado que, assim, é vivendo e aprendendo, né? Eu sou uma pessoa totalmente leiga nesse assunto, né? E quando se fala em mediunidade, o que eu entendia? Eu ligava só a religião espírita, né? Era uma coisa extremamente da religião espírita. Fechada.
que a gente não tinha isso. E assim, eu E você não achava que era médio? não queria desenvolver. Porque eu, na minha concepção, o que era a mediunidade? Só questão de você Ver espírito, e escrever, fazer psicografar cartas. psicografar. Então, eu tenho uma amiga que ela é espírita e ela falava também que era médium. E a gente já fica, eu na minha leiguice, meu Deus, Nossa. ela aí tá comunicando com os espíritos, eu não quero participar dessa situação, porque é uma mistura de dúvidas. Essas questões abstratas, não é que a gente não acredite ou acredite. É que é não uma tem coisa. comprovação científica, não tem. né? Então, Não tem. fica no ar. Claro, todo o meu respeito às religiões, mas é um questionamento, porque vem muitos questionamentos e alguns Sim. sem respostas ainda, porque como se trata de coisa abstrata, né? Então, quando se falava assim dessa mediunidade, eu ligava só à religião espírita. Uhum. E aí, nas nossas conversas, que eu vi que nós somos médiuns, Exato. né? E que tem todas essas conexões. E todo mundo, com certeza, já sentiu essa questão de mesmo do sentir, né? Sentir. Da energia, Que do muita local. gente tem isso, Fábio. Muita gente tem. E fala. Nossa, olha. Nossa. Ou vai em um lugar e volta pesado. Nossa, fui... Quantas vezes, Fábio, você foi... Inclusive até nós fomos em alguns lugares, né? E isso é questão de mediunidade, que a gente foi visitar ambientes de pessoas que nem vou falar se é familiares ou não, para não entrar em contradição, mas a gente foi em ambiente de pessoas que nós passamos por isso, eu e você, Isso. juntos, e pela questão energética do lugar a gente voltou, brigou às vezes, foi ou não foi? É verdade. Isso é uma verdade. E isso é um tipo de detectar a mediunidade que existe. Porque você, com seus próprios olhos, você viu. Isso. Você chegou no lugar, teve uma questão ali negativa tal, e afetou até a nossa interação num dia e a gente ficou mal. Não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes. Porque quando acontece uma vez, você fala assim, foi um acaso. Né? Mas quando acontece duas, três, você fala, peraí, aí não tem acaso, né? Porque aconteceu. Inclusive o estudo de ciência, Fábio, acontece dessa forma. A ciência hoje ela prova alguma coisa por meio de estudo de teste de várias vezes no mesmo local. Então, mediante a esse estudo que a gente fez, identificamos até que a Fábio tem essa questão da mediunidade. E falando disso, Fábio, a mediunidade ela tem vários aspectos, né? Vários pontos. Hoje, o que acontece? Né? O entendimento da mediunidade, infelizmente, ele foi criado por questões assim, de alguns pontos específicos. Né? Hoje, a maioria das pessoas via o médium, aquele que via espíritos, né? Aquele que escutava espíritos, e cada um tem um nome. Tá? Por exemplo, o cara que ele vê, ele é o vidente, né? Clarovidente. Né? O cara que escuta, ele se torna o claroaudiente. Né? E aí tem o cara que faz a psicografia, né? E tem a pessoa que tem vários tipos de mediunidade, tem o sensitivo, mas a grande maioria tem essa sensação energética, que é um tipo de mediunidade. Aí você pergunta, mas pô, ver espírito ou não, dá pra ver? Isso é muito relativo. E eu acho que tem que trabalhar isso. Perfeito. Né? Tem que trabalhar, não é que às vezes tem a questão de, você é o especial, você é isso. Não, mas é a questão do dom e todo mundo tem que trabalhar. Exato. Né? Se quer explorar essa mediunidade e tudo mais. Você tocou num ponto agora muito legal, porque assim, infelizmente, né, pela maturidade humana nossa, né, a gente chegou num conceito de que o médium que tem esse dom que vê ou que ouve e tal, ele é um cara especial. E não é verdade. Não. Né? Quantas vezes, sabe, nós discutimos aqui que hoje a gente identifica que todas as pessoas são o quê? Seres humanos. Isso. Né? E pelo estudo que a gente fez, de novo, a gente vai falar daqui de alguns médios, né, que saíram na mídia, que foram expostos aí porque caiu em tentação e não sei o que, e fez um monte de coisa errada. E assim, o cara era charlatão. Não que ele era um charlatão, ele realmente tinha um dom. Só que o cara era um ser humano. Né? E aquela questão que a gente falou no vídeo sobre o ego, né? Que Exato. as pessoas elevaram o ego e automaticamente ele se deixou levar também, entendeu?
Porque também tem a parte humana. Sim. Que nós falhamos, que nós erramos, estamos em aprendizagem. Exatamente. E você contando esse assunto, o médium, Fábio, nada mais é exatamente igual o carteiro dos Correios. O carteiro dos Correios era um cara extremamente especial? Não. Ele ia lá e entregava a carta que você escrevia para alguém e alguém recebia aquela mensagem, né? Até que a gente viu várias frases hoje em redes sociais que a gente já falou sobre isso, né? E algumas pessoas falam assim, a verdadeira importância é a mensagem e não o mensageiro. Isso que estava na minha cabeça agora. O que a gente faz hoje, automático? A gente eleva o mensageiro e esquece da mensagem. Esquece da mensagem. E a mensagem é o mais importante. Sim. Né? E voltando nessa parte da questão da mediunidade, né? Desses aspectos, né? Você aprendeu que você é uma médium porque você tem um dom muito legal. Né? Você tem a questão da sensação visual. Você bate um olho e você não tinha percebido que isso era um tipo de mediunidade. Não. Inclusive, uma situação que você contou de uma foto que você viu de uma mulher, né? E você bateu o olho e meses depois uma situação aconteceu. Isso é um tipo de mediunidade. Conta aí pra gente. Olha, eu não sei mais assim, como tem muito tempo já essa história, mas vou contar assim por cima o fato que aconteceu. Era um casal, né, que tinham terminado o relacionamento, e aí assim o rapaz estava suspeitando de alguma coisa e tal, e nessa foto, né, em redes sociais, eu vi uma postagem e eu suspeitei, mas assim, as pessoas estavam tipo aos extremos. E eu suspeitei de que se tivesse rolando algum clima, seria entre aquelas duas pessoas. Assim, mal não sabia. Você não sabia quem era? Nada. Não sabia assim, a foto. Nisso aqui, se for o que tá pensando lá, eu suspeito dessas duas pessoas. Desse X pessoas, né? E passaram-se 6 meses depois. E o que aconteceu? Eu acertei. E assim, até hoje eu fico quantas assim, pessoas na foto, Fábio? Tinha umas 6 pessoas na foto. Só que a pessoa suspeitava que seria... Inclusive a que você falou estava distante da outra. Distante. Suspeitava-se de... Não, acho que tá rolando um clima entre esses dois, estavam mais próximos. Mas não era, eles estavam distantes e eu... Sentiu na hora? Senti e... Bateu certinho. Né? Falei, olha, vidente. Não, e assim, é uma questão de mediunidade e tem algumas pessoas que infelizmente usam isso no charlatanismo, né? Que se dizem aí videntes, que traz seu amor em 3 dias e não acontece nada disso. Exato. Né? São situações, né, que percebe-se na gente, mas não é sempre. Não é sempre que eu acerto. Aquilo ali foi uma junção e às vezes sem a gente energética. São pequenos fragmentos, né, que vão juntando e deu certo. E não é toda vez que você vê essa situação. Eu acho que a mulher tem um pouco disso. É que nem a questão de intuição. Principalmente, eu digo, de relato de algumas amigas que suspeitavam assim, de alguma traição e que acertaram em cheio. Sim. Né? Por causa dos detalhes, a mulher vê o minimalismo. Minimalismo do fato. Coisas pequenas que eu até relato com você e você fala, não, mas eu não tô percebendo isso. Só que a gente vê o além de. Mas aí, Fábio, você entrou numa situação que é histórica, tá? Isso aí tem um fundamento. Não é que a mulher ela é mais, assim, perspicaz. De fato assim, naturalmente é. Mas, realmente, o feminino ele tem uma sensibilidade maior. Né? A mulher ela tem uma sensibilidade maior que a mulher, ela realmente é mais detalhista em todos os aspectos. Né? Vocês conseguem pensar... tanto que a gente fala que detalhe, por exemplo, quando vai viajar, se depender do cara, ele leva a cueca e a camisa e ponto final. Pronto. A mulher leva a casa inteira, né? Exatamente. Porque ela lembra de tudo mais e tal, porque ela é mais detalhista. Se tiver filhos, então... Aí que ela leva tudo, né? Mas, só que lá atrás, né, na história antiga, a maioria eram sacerdotisas. Mulheres que conduziam,
questões religiosas, tinha também os homens, mas a grande maioria eram mulheres que tocavam essa parte da espiritualidade, porque tinha essa coisa, sabe, de saber mais. Porque a gente tá falando que era sexto sentido da mãe. De onde a pessoa tira isso? A mãe realmente ela tem aquela mediunidade que ninguém consegue explicar. Quando o filho passa por algum momento, a mãe sente aquele aperto no coração, porque realmente existe essa ligação. Mas, o que eu estou querendo dizer aqui que todos têm, a questão da mediunidade, e aí fala assim, mas por que uns veem e outros não? Porque, que nem você acabou de falar, cada um tem o seu mundo fechado. Né? E hoje, por exemplo, você conseguiu ver isso porque você abriu sua mente do que você tinha antes. Exatamente. Porque você não enxergava que você era médium. Não. Você não tinha essa visão. Não tinha a mínima ideia. Você achava que não sabia de nada. A minha questão era... E assim, eu confesso que eu tratava com seres especiais, exato, pessoas especiais, que tinham assim, eram designadas para um determinado... para salvar, né? o herói de Hollywood. Isso. E focado ali naquela religião. Por exemplo, assim, eu sou católica. Então, eu jamais teria esse dom em mim, porque era quem seguia a religião espírita. Nasceu para aquilo. E aí, ali se descobria-se um dom e ia ser desenvolvido aquele Sim. dom. Para essas questões de você falar, de visualizar, de conversar, de psicografar. Né? Exato. Mas, né, foi uma época que realmente foi necessário aquilo. Só que hoje a gente está numa época de muita informação, né? A gente está passando por transformação por causa da pandemia. Exatamente. Muitos descobrimentos, né? Quantas transformações você passou nos últimos anos, demais, né? De conhecimento, demais, de entender. Não só na questão da mediunidade, mas questão de ver a verdade, o que realmente é um Deus, né? Que a gente estava falando sobre isso. Então, assim... o que foi escondido há muito tempo, Fábio, que aí as pessoas colocavam alguns outros como médios e tal, não sei o quê, era por questão de, assim, imaturidade mesmo, né? E questão até de religião e controle da época, né? Que essa questão do cristianismo errado, porque o Cristo que a gente conhece não é esse que foi explicado, foi muito a questão de dominação, né? Então hoje, né, eu até falo com todo mundo, desde quando eu fui pesquisando essa questão da mediunidade, é muito provável, e você consegue ver isso, que todas as pessoas têm um pouco de mediunidade. Todo mundo tem, né? Inclusive falar assim, eu fui num lugar, eu vi uma pessoa que não bateu com o meu sangue. Muita gente fala isso. Não bateu com o meu sangue. Não bateu. Sangue não bateu. A pessoa nunca falou, você nunca viu a pessoa na vida, nunca falou nada, e você olha pra pessoa e o santo não bate, né? A galera fala, né? Mas é justamente a questão mediúnica. Né? Aí a gente entra naquela parte de reencarnação, tem problema, não bate e tudo mais. Então, essa questão da mediunidade é para todas as pessoas. Né? Todas as pessoas, você que está escutando esse vídeo. Você é um médium em potencial. Né? Mas eu não vejo nada, eu não sinto nada. Bom, aí é questão também de você olhar e falar, eu não quero fazer isso. Né? Porque você, Fábio, até um tempo atrás, você não via essas coisas. Mas quando você começou a perceber, você parou e começou a prestar atenção, né, no seu relacionamento com suas amizades, nas situações que aconteciam ao redor. Você começou a perceber isso, né? Inclusive até na questão de auto se desconstruir, né? Na questão dos sentimentos, de olhar para o outro, de ter aquela sensação mais apurada. Acho que é bom até você relatar também daquela história de um travesti que foi preso, que você viu aquilo. Isso. E a energia que você sentiu sobre aquilo depois de você falar, realmente não era isso. Então, na verdade, inclusive hoje a gente vê muito isso, né? Dessa questão da energia, onde a gente vai para algum lugar, e hoje é muito... Você vê que hoje você consegue ver muito mais claramente do que você via há muito tempo atrás. Essa questão da energia, eu sempre acreditei na questão de clima pesado, de energias, mas independente de ser católico, não. Não voltado à questão de mediunidade. Não. Uma questão de energia ambiental, energia do ambiente, algo transcendental, não sabia explicar. E não sabia que era voltado na questão da mediunidade. Sim. Mas eu acho que, assim como você também percebe-se,
né? Ou então, assim, você está super animado, também fala com a pessoa que está baixo astral. Se você, assim, não estiver protegida, automaticamente você cai na autoestima também. E não dizer também a questão de você ficar ligado nas redes sociais e ver a vida do outro. E aí suga tudo. Suga, e a sua vida não é perfeita, porque lá tudo é perfeito. E aquilo ali são fragmentos de assim, uma felicidade. A ponta de um iceberg, né? Exato. De que tem vida perfeita, mas não é isso, tá? Não se iluda com as redes sociais. Não se iluda com a vida do outro, na verdade. Do outro também, porque o capim do vizinho é sempre mais verde, né? E até a gente estava falando sobre essa questão da mediunidade, você falou uma questão importante. Sugar energia. Né? Quando você vai num lugar, você já deve ter passado por isso. Você, Fábio, é uma pessoa extrovertida, você sempre está otimista, né? Sempre está pensando em fazer E eu tenho certeza que você já passou com pessoas extremamente opostas. Ah, sim. Né? Pessoas pessimistas, né? Extremamente que não vê, negativas. Assim, uma luz. Eu vou te perguntar uma coisa. Você conhece pessoas assim? Conta para o nosso público aí, quando você se encontra com essas pessoas, o que acontece? Você se sente sugada e você volta. E assim, ó, por mais que a gente tente, né? Porque assim, às vezes é algo que não está no nosso domínio. Não tá. Você vai, mas é tanto baixo astral, tanto pessimismo que acarreta. E assim, e por serem pessoas às vezes próximas, né? O nosso intuito é o quê? Ajudar. Mas você não está errada. Então, com isso, automaticamente, a gente acaba carregando. Né? Sim. Mas se isso for pro bem da pessoa, amém. Né? Sim. Porque eu vejo muita gente falando assim, Fábio, eu não vou misturar com pessoas tóxicas. Como se a gente fosse... Assim, não é porque a gente é alto astral que a gente não tem toxinas. A gente tem o nosso lado bom, mas também a gente tem o nosso lado tóxico. Muito bom. E assim, quem disse que eu também não carreguei a minha negatividade para outra pessoa? Muito bem, Fábio. Em 2019 eu acho que eu ataquei todo mundo com o meu negativismo. Entendeu? Então, assim, a gente tá falando aqui do outro, mas tem que falar da gente também. Exato. Fábio, eu vou te falar uma coisa. Pra gente falar pro pessoal que tá assistindo o nosso vídeo aqui, que tá vendo o nosso vídeo, somos muito alto astral. Somos. Demais. Eu vou te perguntar, a gente não tem momento de negatividade? Quantas vezes a gente se fala por dia, eu choramingando com você, com mal, as pitangas. Né? Você às vezes também contando algum caso ou outro. Né? Gente, a gente tá aqui, a gente batalha, escolhe ser feliz. Não quer dizer que a gente não passa por momentos de tristeza. Não passa os perrengues, não passa... Passa e muito. E muito. Não é um dia só, é todos os dias. Né? A diferença é que nós escolhemos a parte mais feliz. Isso. Mas a gente não esconde o lado ruim. Não. Né? Isso, Fábio, que é um problema das pessoas que têm muita mediunidade. Por que inclusive, a alta taxa de suicídio, de pessoas que vivem muito depressiva, é entre pessoas que têm uma mediunidade muito grande, assim, muito aberta. Por quê? Não entende lidar com seus sentimentos, sabe? É muito difícil, porque ela não tem com quem compartilhar. Né? Hoje, e às vezes também, quando compartilha, o outro não entende. Não entende. Porque ela pode falar em uma linguagem que está muito acima do conhecimento do outro com que ela está compartilhando. E o outro pode desenhar. Isso. Né? Graças a Deus, né? Você, apesar também que eu falei muito tempo depois para você que eu tenho um tipo de unidade um pouco mais de ver, né? Às vezes escutar. E eu até expliquei como funciona, que não é todo dia, não é toda hora e não é todo sempre, né? Exatamente. Porque às vezes quando fala assim, tu vê espírito, parece que o cara vê a todo momento. E não é verdade, tá, gente? Nem o melhor médico que vocês verem na vida, ele não vai ver todos os espíritos. Não vai ver. Ele vai ver alguns, tipo, por exemplo, depende do grau do cara, ele vai ver no que ele precisa ver. E é assim que funciona. Às vezes é para ajudar o cara, porque ele é só um mensageiro e nada mais. Isso. Não se enganem com médios
que é mais que vocês. Eles só Não. são um meio de mensagem. Os médios que hoje existem, eles têm as mesmas dores que qualquer ser humano tem por aí. Dúvidas, medo, né? Decisão errada. Aí a gente vai falar, dar um exemplo aqui do médium, lá de um médium famoso, que passou na Globo, não vou nem falar do lugar pra gente não se comprometer, que dos anos 90, 80, ele se elevou como Deus, né? E aí veio à tona aí que ele se envolveu com estupro, não sei o que, até tráfico de armas e tudo mais, né? E a galera falou, tá vendo que é um bosta e tal? Não é assim, porque ele era um cara, ser humano como todas as pessoas. E infelizmente ele errou, né? Aí você pergunta, mas como é que Deus vai dar oportunidade para um cara desse? Cara, ele é ser humano como você também. Né? Não quer dizer... Fábio, vamos falar a verdade. Será que a gente no lugar do cara a gente não ia cair em tentação? Não sei. Eu não Dá pra falar? Não dá. Não dá pra falar. Não dá. Porque quando você não tem poder, é muito fácil jogar, não, né? E a gente de fora aqui, comigo não seria isso. Não, eu não faria. Quem sabe se as pessoas que estão lá ao meu redor elevassem meu ego e eu caísse nessa armadilha. Fábio, Né? lá atrás, com muito menos que isso. Nosso ego não foi levado a... O quê? Nem precisava ninguém levar. Não. Se vocês quiserem saber da questão do meu ego, volta lá no primeiro vídeo nosso. No vídeo da religião. Isso. E quando eu participar. Não, no meu, no vídeo dos irmãos, no nosso primeiro vídeo. Pra saber também o que é ego lá. Que fala um pouco dessa parte. E tudo soberba. Mais. Porque assim, com muito menos que esse rapaz fez, tem muita gente que... A gente já comentou essa questão de ego lá atrás para falar da mediunidade. Quando uma pessoa que tem um poder muito baixo ou é muito pobre, ele alcança um poder de chefia. Pra tu ver o que acontece. Né? E não é poder assim, o cara toma conta de 6, 5, 7 pessoas e acabou, ele já faz uma miséria com aquilo. Agora você imagina esse ser, né, que teve esses dons mediúnicos, que ele realmente teve, isso foi comprovado, só que infelizmente ele não conseguiu lidar com a questão do próprio ego, né? Ele foi fazer aquilo que a gente até comentou, Fábio, você faz um errinho ali, agora vamos cobrir. Quando você vê, cara, você desceu a ladeira, já era. Você não consegue suprir essa questão da mediunidade. Então a mediunidade, pra gente estar falando aqui, todas as pessoas têm. De novo, a gente está falando aqui, você que está escutando isso aqui, você também é um médium potencial. Né? Existem essas características de visão, de audição, né? De sensação energética, né? Percepção, que você tem esse tipo de mediunidade. Tem até, Fábio, do tipo de mediunidade até pelo paladar. Né? Tem pessoas que chegam num lugar e sentem o gosto do cheiro de alguma coisa. O gosto do cheiro de charuto. Existe esse tipo de mediunidade também, que eu percebi isso depois de conhecer algumas pessoas. Então, na verdade, a mediunidade ela está aberta a todos. Eu posso trabalhar isso. Existem vários métodos de trabalhar a busca para a abertura dessa mediunidade. Alguns métodos é meditação, né? Existem casas espíritas que fazem esse trabalho. Casas de Umbanda também trabalham com esse trabalho de mediunidade. As pessoas... E tem aquela questão da incorporação, né? Que você perguntou da nossa benzedeira lá, que você tinha dúvida. Como que foi isso para você, Fábio, de ver aquilo? O que você pensava? Nossa avó tinha o costume de... Todo ano. De todo ano fazer uma oferenda pro Cosme Damião. É Umbanda, né? Que é Umbanda hoje, que eu tenho esse conhecimento, mas para mim ali estava misturado com a Igreja Católica. Na verdade, isso chama sincretismo, tá? Sincretismo. Então, para mim, ali era da Igreja Católica. Mas tinha uma coisa que acontecia lá, que ali era uma dúvida e um medo, porque a gente, como criança peralta... Assistia como é que fala? Aquele filme de possessão, aí já estava possuído. Não, assim, porque tinha-se a mesa, né? Para quem não conhece essa questão, é uma oferenda que faz para o Cosme Damião, onde tem uma mesa com comida típica, né? Lá da Bahia era o famoso caru, vatapá, com doces,
E tinham 7 crianças, né? Porque a criança significa pureza. Uhum. E a rainha da mesa, que Era era linda, né, Fábio? chamada a Santa Bárbara. E você E eu era a fui rainha, né? Era a principal, né? rainha da mesa, né? E Até os teve 7 anos, né? Não, eu sentei na mesa com 12 anos. É mesmo? Esse último que foi muito engraçado. Porque não pode, eu acho que tem que ser criança até 7 anos, eu não sei muito bem dessa questão, mas eu fui com 12 anos. Está lá eu. E tem essa chamada incorporação, né? Que é dado a nomenclatura. Onde tem uma pessoa que Uma médium. recebe, né, baixa, né, como fala a nomenclatura, baixa o espírito. Uhum. E quem fala algumas situações. E foi muito engraçado comigo, que me chamou muita atenção, né? Que essa entidade olhou para mim e falou assim, ela não pode mais ficar na mesa porque ela já sabe o que é certo e errado. E a médium nem sabia nada disso, né? Nada. É uma coisa assim que eu não sei Impressionante, explicar. né? Eu não sei explicar. Se é como eu falei, né? Eu sou de religião católica. Mas e a vergonha que você tinha na hora, né? É muito abstrato. É muito abstrato. Você explicar assim. Como é que eu sei explicar isso hoje? Pelos diálogos com ele, dessa questão de mediunidade. Mas na época eu falava, nossa, baixou um santo lá, não sei o que é aquilo. Eu sempre conversava assim, baixou um santo na mulher lá e falou. E aí depois, minha mãe me puxou e falou, que história é essa? Que é certo, que é errado? Eu não sei o que a senhora tá falando. E assim, aí me deu mais medo. Eu falei, meu Deus, o que ele tá falando? Qual é a situação que ele tá? E mesmo, assim, no meu entender ali, eu não tava entendendo, não sabia o que ele tava falando, mas o medo de algumas peraltices aparecer ali e jogar no meio de todo mundo, escrachar, né? Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque assim, a incorporação, né, dentro do espiritismo ou da Umbanda e do Candomblé também, ela tem essa questão, né, de medo, ela vem da infância porque os pais pregavam esse negócio de medo, de ver espírito. Quando o pessoal fala de espírito hoje, né, independente se você acredita ou não, né, existe um medo sobre a questão do espírito. Né, se alguém morreu. Tem uns espíritos aí, mulher de branco, a loira do banheiro, né, desde criança que você já escutou várias vezes. Então, quem vê, quem não vê e tal, assim, todo mundo, né, a grande maioria, quando vai num lugar meio escuro, um lugar meio baldio, fica ali naquela repreensão, mesmo se não vê nada e tal. É muito raramente você vê que alguém que gosta, por exemplo, eu nunca vi, exceto alguns amigos que eram roqueiros e góticos, de ir em cemitério à noite, né? Ninguém gosta, então em lugar de casa abandonada, porque já o lugar já deixa aquele clima meio complicado, né? E essa questão de ver, né? Eu já te falei dessa experiência, você já presenciou eu vendo essas coisas, né? E é bem complicado, porque por isso que eu te falo, Fábio, mesmo eu que consigo ver algumas vezes, não é tanto igual a outros que vê mais do que eu. Né? Vamos dar um exemplo do Chico Xavier. Ele realmente via muitas vezes. E o Edivaldo também, mesmo quando não queria. O Edivaldo Franco, exato. Mesmo quando ele não queria, ele via, porque aparecia. Aí é uma questão Assista um filme para você entender. A gente já colocou lá no Religião, né, no nosso livro na Reencarnação. Colocamos nosso vídeo link lá, a Fábio explicou isso. Mas aí essas pessoas estão em experiências diferentes, né? Mesmo o Chico Xavier ou o Edivaldo Franco, eles são seres humanos que vieram para aprender os processos deles na Terra, ajudando as pessoas com as mediunidades. Né? O Chico Xavier fez isso muito bem, né? Ele exerceu um bom papel, ajudou muita gente, né? Mas ele, na verdade, veio aprender com ele mesmo. Isso foi para aprender com ele. O Edivaldo, tenho certeza também que ele está passando pelo processo de aprendizado dele também. Não é que ele é melhor que alguém, eles nunca falaram isso, eu tenho certeza que eles vão falar. Né? Você nunca viu o Chico Xavier falando que ele era melhor, muito pelo contrário, ele sempre foi muito humilde.
E o Edivaldo também. O Edivaldo também. E eles sempre falaram que estavam para ajudar, né? Exatamente. Porque eles estavam conscientes do que eles estavam Ali fazendo. sim, Ali, as mensagens eram mas eles, é tanto que se vocês verem um documentário ou alguma coisa Chico Xavier falando, ele escreveu mais de 500 livros, Fábio. Isso. E ele nunca falou que foi ele que foi o autor. É tanto que teve alguns e caras todas para todas doação, né? Os direitos autorais. Ele morreu pobre. Isso. Ele morreu pobre, assim, morreu na casinha lá no fim do mundo. Porque ele escolheu isso do certo, por mais que ele realmente fez para se dedicar. E é tanto que quando alguém perguntava de um livro para ele, ele falava, não, isso aí não foi o que escrevi, fala com o espírito lá que eu psicografei. Isso. Né? E aí você fala do charlatanismo, infelizmente existe. Né? Muita gente se aproveita dessa situação para poder ganhar fama, ou poder, ou status, ou dinheiro, como todas as coisas no ser humano que é infantil. E assim, ó, eu vou contar uma experiência que eu já presenciei de uma amiga que foi de uma certa pessoa lá que se dizia cartomante, se dizia assim, prever o futuro. E o que eu percebi ali, né? Eu fui com ela não acreditando e tudo mais. A gente se torna tão assim emotiva. Sim. E quer acreditar naquele futuro tão grande, porque não tem nenhum futuro desastroso para vocês. Não tem. E que nós mesmos automaticamente passamos as informações sem querer. E sem perceber. E acredita naquilo. Exato. Para elas. E ainda mais hoje, com redes sociais tudo exposto, né? Das pessoas postando. Sim. Que está indo para tal lugar, que isso e aquilo, que é muito fácil de uma pessoa ir lá e fazer o charlatanismo. Sim. E dizer daquilo. O que eu acho mais, assim, muito escancarado é aquele do trazer o amor em 3 dias. Ah, não. Isso é bobagem. E o pior... Na verdade existe, tá? As pessoas são tão assim, desesperadas que vão em busca desse... Sim. Num outro vídeo, a gente vai falar sobre essas questões de amarração. Amarração. Vamos falar sobre isso, Fábio. Porque é um assunto muito longo, a gente não vai prorrogar aqui, porque o assunto hoje é mediunidade, não é essas ligações. Mas quando você falou disso, do charlatanismo e tudo mais, e ver, na verdade, existem sim pessoas que trabalham com cartas, mas são sérias. Né? E a questão de prever futuro, ela é uma coisa complicada, porque o futuro realmente ele não existe. Tá? Mas existem situações que podem acontecer mediante o que você pensa hoje. Por quê? É a força do pensamento. Isso. Vamos supor hoje. Você tem um objetivo de vida. Você quer chegar daqui a tanto tempo e estar em algum lugar. Ou seja, como empresário, ou seja, como gerente de alguma empresa, ou seja, sei lá, um esportista. Você tomou uma decisão hoje. Quando você foca nessa decisão, esse futuro vai acontecer. Automaticamente. Ele vai acontecer. Pode demorar. Porque é mediante foco, mediante trabalho. E a sua decisão. Mas pode acontecer no meio do caminho você mudar de ideia. Tá? E o que acontece nessa condição? Isso gera uma previsão de futuro, mas que não é seguro que aconteça. Né? E alguns médios, como cartomantes, eles conseguem ver essa previsão, mas não é certeza. Porque assim, eu vou te falar uma coisa. Se houvesse realmente a pessoa que prevê esse futuro, a pessoa automaticamente ganharia na Mega Sena tudo sempre. Porque nenhum médio nunca ganhou uma Mega Sena. Você pode ver. Porque eu tenho esse dom, mas não é pra mim, só pros outros. Mentira! E aí os outros lá nunca ganharam também na Mega Sena. Ou você já viu alguma situação? Se eu tivesse o dom de sem brincadeira, assim, sem hipócrita, eu jogaria sem sombra de dúvidas, tá? Obviamente, hoje eu tenho uma visão diferente sobre isso, mas eu não vou ser hipócrita que falar na hora da precisão. Você está precisando de grana lá. Você viu os números do futuro. A gente assistiu aquele filme De Volta ao Futuro? Você não viu o cara que ele pega os números da Mega Sena lá e volta e fica rico e tudo mais? Não. Mas assim, se todo mundo tivesse realmente certeza absoluta,
né? Aí esse é um tipo de mediunidade, quando o pessoal fala de vidente, de futuro, é uma previsão de acontecimento. Existe uma chance de aquilo acontecer mediante a tua decisão, e existe uma chance de não acontecer. Realmente, às vezes, isso acontece. O médium vê, mediante a situação que você tomou de decisão, e falou, ó, isso pode acontecer. Mas no meio do caminho você pode mudar. Por quê? Só que não tem existe um futuro. pessoas que vão lá e dão a certeza. Exato. Mas é que nem você falou, pela a emoção fragilizada da Isso. pessoa. E é uma coisa que você acabou de falar, justamente acontece isso até em religiões, é quando a pessoa vai num ritual ou num culto, seja lá o que for, e aí o líder religioso fala assim, ah, fulano, você vai ter uma bênção de vida. E aquela pessoa, ah, fulana falou, eu acredito, agora eu vou ter. Mas ele vai acreditar com tanta força que vai acontecer. Né? Eu vou te falar hoje, Fábio. Hoje você precisa de alguém para dizer para você que você vai vencer na vida? Não. Quem é a maior responsável pela sua vida? Eu. Então, hoje nenhum guru vai te enrolar. Não. O cara não vai chegar aqui e falar, olha, tal, você... E você sabe que você tem o poder nas suas mãos. De fazer o que você... Hoje você consegue ver isso. Né? Você não precisa de um líder religioso para ditar a tua vida. O que você tem que fazer. Que você é responsável pelas suas decisões. E onde você chegar, é você que foi culpada por isso ou não. Então, na questão da mediunidade, é a mesma coisa. É um aprendizado. Acontece essas coisas de pessoas... Infelizmente, alguns médios, né, não controlam essas suas mediunidades, aí se perdem no meio do caminho. Ou entram nas drogas, ou tem essa questão da manipulação, e acabam fazendo mais coisas erradas, em vez, né, de ter a humildade de falar, puta, eu preciso de ajuda, porque o médico também precisa de ajuda. Com certeza. Infelizmente, as pessoas colocam a carga no médico como se ele fosse extremamente responsável, mas ele é um ser humano comum, que desgasta energia, que tem erros, que tem pensamentos duvidosos. Eu vou te falar hoje, né? Eu já li um livro sobre um grande empresário, que até esqueci o nome dele, mas é que é o dono do Pão de Açúcar. Abílio Diniz. E algum comentário, ele fez um comentário assim, que até certa idade da vida dele, ele tinha dúvida do que fazer. Um cara rico como aquele tinha tudo, ele tinha dúvida, ele não sabia o que fazer da vida. Depois de muito tempo de experiência, ele não tinha certeza, né, o que fazer da vida. Ou seja, o cara construiu tanto. Imagina uma pessoa que é um médio, assim, por exemplo, não sabe o que é da vida, ele não tem toda a certeza do que ele está fazendo. Então, como ele está aprendendo, naturalmente ele vai errar. E eu acho que essa questão das certezas acontece com todo mundo. Né? Todas as pessoas. Chega um determinado momento da sua vida que você quer mudar de caminho, de atividade. Você cansou daquilo lá. E tem as incertezas, né? Exato. As incertezas batem na porta. Como você vai reagir mediante a elas, aí que Sim. são os clientes. Exatamente. E aí essa mudança, a maturidade, ela inevitavelmente, Fábio, ela tem que ter mudança. Exatamente. Você amadureceu esses últimos 40 anos da sua vida. Graças a O Deus. quanto que você mudou de todas as épocas, de infância, adolescência, e até na parte adulta, o quanto que você mudou na parte adulta. Muito, muito, muito. Porque você E depois da maternidade, amadureceu. então, foi uma Amadureceu. revolução. E você, por meio do amadurecimento, você percebeu as suas mediunidades. E ainda hoje, você continua aprendendo. E você não sabe tudo. E Daqui a 10 anos você vai falar, poxa, eu vi um negócio tal, tudo mais e tal. Você vai começar a testar por você, não porque eu falei, ou porque o padre X falou, ou alguém falou, você vai começar a analisar por você essas certezas ou não. Então, assim, a mediunidade é uma coisa que todos têm. É preciso, sim, cuidar disso, né? Ter essa percepção, a Fábio falou nesse vídeo, o quanto que é importante analisar essas mediunidades, como ela tem a mediunidade, a Fábio tem essa sensação de visual, não de ver espírito, mas ver alguma situação e já, né, pegar, que você não fez só uma vez que pegou aquela sensação, várias vezes, mas... que assim, você olha a situação tal, e você tem essa sensibilidade que poucas pessoas têm, né? Você fala de mulher, mas não é toda mulher que tem essa percepção que você falou. São poucas. Então, se você tem a questão da visualização, de incorporação, esse tipo de mediunidade, procure trabalhar, né? Não reprima essas coisas,
tenta entender, não é um pecado, não é errado, não acredita essas coisas de que outros falam, você pesquise por você mesmo. Né? Busque se conhecer, procure alguma instituição que possa te ajudar, seja espírita, ou caso de Umbanda, que ajuda hoje, Fábio, tem a rodo, em qualquer lugar, é só querer buscar, né? Isso. Só querer procurar. Então busque esse entendimento da tua mediunidade. Exatamente. Todos vocês são médios, todos vocês podem procurar entender essa mediunidade que vocês têm. Eu, graças a Deus, achei. A Fábio também vai comigo aí. Vai na busca. Na busca, mas você também pode procurar uma ajuda e entender essas questões de energia negativa. E tem aquela questão do vulto também. Né? Isso. Que todo mundo via vulto e não sei o quê. Tu nunca viu vulto na vida? Algum momento você já viu. É como falar, né? Mediante a questão que a gente tem de informação. Né? A gente não sabe explicar. Sabe. Né? Volta. Nossa, sentiu alguma coisa. Sentiu. Esquece. Também não sei explicar não, tá, gente? Não sei o que é. A gente fala assim, vulto, na característica de denominação do que a gente conhece. Isso, né? exatamente. Do meu conhecer, da minha formação. Mas é isso. Eu acho que o vídeo de hoje é isso. A gente tentou explicar aqui mais ou menos, muito basicamente, sobre a questão da mediunidade. Existem outras características mais aprofundadas, né? Se caso você tiver alguma dúvida, pode fazer um comentário nos nossos vídeos, pode entrar em contato. Neste assunto, eu posso ajudar, a Fabiana pode direcionar os seus comentários, alguma dúvida que você tem, mais específica, para a gente entrar mais em profundidade. Mas, no contexto geral, é sobre isso que a gente explica. Eu agradeço aí o acompanhamento de vocês sobre nossos vídeos. Espero que tenha ajudado. Gratidão sobre esse vídeo. Então, o assunto de hoje foi, assim, no meu entender, um pouco complexo, né? E como a gente fala aqui nos nossos vídeos, são nossas experiências. Isso. Não somos donos da verdade. Então, surgiu uma dúvida em você, pesquisa sobre o assunto. É isso que a gente quer que você tenha não abertura. Você pesquisa. Ai, isso aí, será que é verdade mesmo que ele falou? Não, a gente não é dono da verdade. Não. Isso aqui são nossas experiências. Então a gente quer que você busque. Se você tem alguma dúvida, se você também não acredita, beleza, mas gostou do assunto? Dá um curtir, dá um joinha. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Nos sigam nas nossas redes sociais. No Instagram, Espiritualidade Viva 07. No Facebook, Espiritualidade Viva 07. E para adquirir o e-book do Wellington, O Caminho da Autoespiritualidade, é só ir lá na página espiritualidadeviva.com.br e adquirir o seu exemplar. Beijo a todos e até o próximo vídeo!